Graça e paz, meus irmãos. Você aí, onde você está, que a graça de Cristo alcança a sua vida. Mas o que é graça? É algo que recebemos de Deus sem merecer. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você não precisa deslocar da sua casa para ir nesses local que se chama de igreja. A graça te alcança onde você está. É Deus quem te busca. Não é você quem busca Deus. É Deus quem vai te buscar. Não pensa que você diz, eu vou buscar Deus. Não, Deus não se busca. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo e à mesma hora. E a mensagem, a palavra que eu tenho para nós é essa. O encontro de dois mestres. Esta é a palavra que eu tenho. Então você não tem necessidade de chegar cansado do seu serviço, do seu trabalho, trânsito. Aí você chega, mas nós temos que ir à igreja. Nós temos que ir. Isso não é igreja. Igreja é você é a igreja. Quem disse que esses barracão, esses salão são igreja? Aonde existe dentro da Bíblia isso? Os judeus nunca tiveram igreja. Os judeus tiveram sinagoga. O que é sinagoga? Lugar de ensino. E por que esses homens chamam isso de igreja? Por causa da Igreja Católica. Quem começou com esse nome, com esse movimento, foi os católicos. Constantino, no ano 305, no início do quarto século, quando ele criou um barracão grande, um salão grande lá em Roma, e deu o título de igreja. Mas a palavra igreja significa vida, sair para fora da lei. Todos aqueles que saíam da lei e vinham para Cristo, ele passava a ser o quê? Um cristão? Sim, ele era um cristão. Ele não era um evangelho. Isso não existe. Eu sou evangelho. Isso não existe dentro da Bíblia. Aonde você encontra dentro da Bíblia eu sou evangelho? Não tem. Não encontra essas coisas. São criação. O homem é muito criativo. O homem, ele quer governar a terra e também tenta querer governar o céu. O homem está querendo ser Deus. O que Deus não disse, eles fazem. E o que Deus diz não faz, eles fazem. Eles são contra o próprio Deus. Então a mensagem, o encontro de dois mestres. Havia dois homens na cidade. Um era muito sábio, tinha vários alunos e ele ensinava os seus alunos como proceder nessa vida, o que deveria e o que não deveria. E ele tinha muitos seguidores, mas havia um outro que era muito invejoso, era o mestre também. Era muito invejoso, curioso, maldoso, uma pessoa que gostava muito de criticar, uma pessoa que tinha um procedimento completamente diferente desse outro mestre. E ele mandou um recado para esse mestre que era muito querido ali na cidade. Vários seguidores, vários jovens, várias moças, homens e mulheres acompanhavam esse mestre, mas o outro era deixado meio de lado. E ele quis um desafio com esse mestre. E eles marcaram um desafio. Está bem, você quer um desafio? Nós podemos ter um desafio. Não, vou mostrar para você que eu sei muito mais do que você. Eu tenho muito mais sabedoria do que você. Eu quero mostrar isso na presença dos seus alunos. Tá bem. E marcaram um encontro. E esse tal foi ao encontro desse mestre com ali dezenas e dezenas de alunos
assistindo. Sentaram-se e esse mestre mau começou a provocar aquele mestre. E começou a falar, você é isso, você é aquilo outro, você não sabe nada, você não tem conhecimento de nada, você é um mentiroso, você é um enganador, você está enganando esse povo, você é isso. E o mestre calado. E ele provocou, falou. Aí, por fim, ele viu que o mestre, aquele mestre bom, ficava calado. E ele falava. E ele continuou calado. Porque a Bíblia diz que nós estejamos prontos para ouvir, pronto para meditar e tardio para falar. Há um provérbio que fala sobre isso. E aquele mestre continuou, provocando aquele mestre bom. Como ele viu que ele não reagiu, ele resolveu então partir para a agressão. Começou a empurrar ele, deu uns empurrão nele e tal, levantou da cadeira e saiu xingando, remoendo de ódio, de revolta, e foi embora. E os alunos aproximou-se daquele bom mestre e disseram: mestre, eu não entendi uma coisa. Esse homem te provocou, te insultou, chegou a te empurrar, te deu um empurrão e falou coisas, te ofendeu a sua pessoa, ofendeu a sua família. E você não disse nada? Você não respondeu nada para esse homem? A resposta do mestre foi essa: se uma pessoa vem te trazer um presente e você rejeita aquele presente, para quem fica aquele presente? Aí os alunos pensaram: ah, mestre, é verdade. Então, ele não trouxe, ele levou com ele todo aquele ódio, aquela revolta, tudo que ele tinha dentro dele, ele levou de volta com ele. E o que mais tem destruído muitas pessoas é o ódio, o rancor. Muitas vezes aquela raiva, aquela angústia. A pessoa deita e não consegue dormir, fazendo plano, desejando mal ao seu próximo. Aquilo faz mal ao coração. Aquilo faz mal à nossa alma. A Bíblia disse: se possível for, tenha paz com todos. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito. E aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse isso no capítulo 17, 20 e 21. Jesus disse isso de Lucas. Ele disse isso quando perguntaram sobre o reino de Deus. O que Jesus disse? Que o reino de Deus não está lá, não está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Se você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem o Espírito de Deus dentro da sua vida. O Espírito de Deus reina sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz: não tem riqueza maior do que o gozo do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, a mesma palavra diz: buscai as coisas lá do alto. Como disse Tiago 1,17, todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança
e nem sombra de variação alguma. Tudo que é bom procede do alto sobre as nossas vidas e nós seremos fortalecidos, não pelo dinheiro, pelo emprego, pela casa, pelo carro, pela fama, pelo nome, mas pela graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá o livramento de acidente, acidente no trabalho, acidente no trânsito, assalto, doença, muitas essas coisas. É o Espírito Santo quem nos alerta. É o Espírito Santo quem nos faz entender quando você livra aí de um assalto, de um acidente, qualquer coisa, não é a sorte, mas é Deus na sua vida. E esse mestre, ele ficou calado. E o outro levou com ele tudo que ele trouxe, tudo aquele rancor, aquela revolta, aquele ódio, aquela mágoa que ele estava, ele voltou e trouxe consigo de volta. Mas aquele outro mestre estava em paz. E os alunos entenderam que muitas vezes você calado, como diz o velho ditado, boca fechada, não entra mosquito. Muitas vezes é melhor você ficar calado do que você falar qualquer coisa. Muitas vezes você calado, você vence. Você não abre a sua boca para falar, enquanto o outro está falando, você deixa ele falar. Fique calado, porque assim agrada a nosso Deus. Bem-aventurados mansos, 5:5 de Mateus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você ouviu esta palavra, gostou desta palavra, continua, curte essa palavra, divulga esta palavra. Eu estou todos os dias trazendo palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todo o Goodbye.